Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5. Verso 18. Queridos irmãos e irmãs idosos, na caminhada da fé, não há aposentadoria espiritual. Muito pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais perto estamos do céu, e mais precisamos estar cheios do Espírito Santo. Há uma ordem clara na palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5. Verso 18. Isso não é sugestão, é uma necessidade diária, principalmente para quem já passou por tantas experiências, e sabe que força humana não sustenta a alma. O Espírito Santo é quem nos guia. A Confissão de Fé de Westminster afirma com sabedoria: o Espírito Santo é o único agente eficiente na aplicação da redenção. Isso quer dizer que é Ele quem nos salva, regenera, consola, fortalece e conduz. Como diz o apóstolo Paulo, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Certa vez, um senhor de 80 anos contou que sempre pedia ajuda ao neto para usar o celular. Um dia, tentando sozinho, apertou botões errados e ligou para um número aleatório. O jovem riu e disse: "Vovô, o senhor precisa de alguém para guiar." Irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Podemos ter vivido muito, mas sempre precisaremos de alguém para nos guiar, e esse alguém é o Espírito Santo. O erro de confiar em si mesmo. Um dos maiores erros que cometemos é achar que já sabemos o suficiente ou que podemos caminhar por nós mesmos. Mesmo tarefas simples, como preparar uma refeição ou se deitar para dormir, devem ser entregues ao Senhor. Um irmão idoso disse certa vez: "Aprendi que preciso orar até para calçar os sapatos. Porque um dia, com pressa e sem oração, caí e fraturei o pé." A lição é clara: não confie na sua experiência, confie no Espírito de Deus. O insucesso na vida espiritual muitas vezes não é falta de esforço, mas falta de entrega. O Espírito de Deus não age onde há resistência. É preciso abrir mão do controle. O Espírito atua nas pequenas e grandes coisas. Muitos pensam que o Espírito Santo só age em grandes milagres. Mas ele está presente também nas coisas pequenas do dia a dia. Uma irmã contou que orava até antes de ir a uma farmácia. Um dia, ao chegar, havia uma grande promoção de remédios para pressão alta, justo o que ela precisava. Ela dizia: "Foi o Espírito Santo quem me conduziu naquele dia." Ele nos guia no trânsito, nas conversas, nas decisões, e até na maneira como tratamos as pessoas da nossa casa. Quem anda com o Espírito Santo não vive perdido nem ansioso, mas cheio de paz e discernimento. Quando nos deixamos guiar, vem a vitória. Veja o exemplo de Paulo e Silas, em Atos 16. Eles foram presos, humilhados, açoitados, e mesmo assim, louvavam a Deus. E o que aconteceu? Sobreveio repentinamente um terremoto, e todas as portas se abriram. É como alguém que, mesmo diante de um exame médico difícil, escolhe louvar. E de repente, recebe não apenas a cura, mas se torna bênção para os outros no hospital. Paulo e Silas não eram guiados pelo medo nem pela lógica. Eles eram guiados pelo Espírito, e por isso, mesmo a prisão se tornou palco de milagre. Queridos, precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito. A Igreja de Cristo precisa de pessoas maduras não apenas em idade, mas em sabedoria espiritual. O povo de Deus precisa de idosos cheios do Espírito Santo, que inspirem os mais jovens com orações, conselhos, exemplos e testemunho. Numa pequena igreja, uma senhora chamada Dona Ruth chegava cedo todos os domingos. Seu neto perguntou: "Vó, por que a senhora chega tão cedo se o culto ainda nem começou?" E ela respondeu: "Porque eu venho preparar o terreno com oração. Quando o povo chegar, já vai ter céu aberto." Precisamos de mais Donas Ruths, de seus Josés e irmãos Paulos cheios do Espírito. A sua oração, o seu louvor, o seu exemplo silencioso vale mais do que 1000 palavras. Queridos irmãos, o Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade. Envelhecer com saúde é bom. Envelhecer com fé é melhor.
Mas envelhecer cheio do Espírito Santo é o melhor de tudo. Não deixe que os dias passem na rotina vazia. Deixe que o Espírito Santo encha você como encheu Paulo, como encheu Silas, como encheu os discípulos. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Para acompanhar diariamente as inspiradoras reflexões do Reverendo Pinho Borges, se inscreva no canal Pinho Borges no YouTube. Você ouviu Instantes com Deus,